Vai voltar a tratar do breaking news do dia, né, desse final do dia, a decisão do governo americano, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, de revogar o visto da embaixadora brasileira que atua em Washington. A nossa correspondente Priscila Yazbek, que está colada na apuração. Priscila, bem-vinda novamente. Tem informação sobre a visão do governo brasileiro de como lidar com essa situação. Priscila, boa noite, bem-vinda novamente ao Hora H. Oi, Thaís. Boa noite mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. Thaís, depois que a gente recebeu a resposta de um dos integrantes do Departamento de Estado americano sobre a revogação do visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, inclusive dizendo que eles tinham dado ao Brasil todas as chances de fazer tudo certo, mas que o Brasil perdeu essa oportunidade, dificultou o processo, se referindo também à falta de concessão do agreement para que Daniel Pérez fosse o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, uma fonte diplomática me disse que os Estados Unidos tratoraram a Convenção de Viena e depois vem dizer que o Brasil é quem não fez a coisa certa, dizendo que essa postura dos Estados Unidos seria uma postura contraditória e que os Estados Unidos é que não estão respeitando as regras diplomáticas. Ele faz referência à Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 1961, que estabelece normas para o tratamento de diplomatas e da relação entre os estados. Há uma percepção na diplomacia brasileira, Thaís, de que inclusive esse agreement ele não teria seguido a ordem dos fatores que normalmente é seguida nas diplomacias, quando há um consenso entre os dois países antes que a nomeação de um embaixador seja divulgada, como aconteceu nos Estados Unidos, inclusive com Daniel Pérez, que é esse deputado que é muito próximo ao secretário de Estado Marco Rubio, que passou inclusive por uma sabatina no Congresso americano antes de ter o seu nome aprovado pelo governo brasileiro para que ele fosse o novo embaixador. Então, os diplomatas com quem eu conversei falam que os Estados Unidos alteraram a ordem dos fatores. Eles chegam a falar, inclusive, que não sabem se isso acontece dos Estados Unidos em relação a outros países, justamente por causa de uma postura que, nas palavras de um dos diplomatas com quem eu conversei, é uma postura imperialista dos Estados Unidos, mas isso mostrou uma indignação muito grande dentro do Itamaraty com essa revogação do visto da embaixadora. Um outro ponto importante, Thaís, é que não se sabe exatamente como fica a situação de Maria Luísa Viotti. Eu perguntei para diversas fontes se ela permanece nos Estados Unidos, se ela retorna ao Brasil. O que até o momento eu apurei é que isso vai ser decidido, claro, em conjunto com o presidente Lula, mas o que eles já dizem, os diplomatas que já estão há muito tempo aqui nos Estados Unidos dizem, é que existe uma situação de uma espécie de limbo da embaixadora Maria Luísa Viotti. Por quê? Ela não foi declarada persona não grata, como prevê, inclusive, a Convenção de Viena, o que traria ali um prazo certo para que ela deixasse os Estados Unidos e retornasse ao Brasil. A própria fonte com quem eu conversei no Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que essa medida não é uma expulsão da embaixadora, que ela não foi declarada persona não grata, mas, ao mesmo tempo, quando o seu visto é revogado, isso significa que ela não pode exercer as suas funções como diplomata aqui nos Estados Unidos. Portanto, se ela deixar os Estados Unidos, não pode voltar ao país, não pode exercer as suas funções aqui. E, Thaís, como uma moradora, né, uma residente aqui dos Estados Unidos, a gente sabe que o visto é necessário para diversas questões, inclusive cotidianas do dia a dia. É preciso você ter uma situação legal no país para você conseguir exercer as suas funções e também atividades cotidianas. Então, a situação da embaixadora é uma situação de limbo agora e não se sabe exatamente como a diplomacia brasileira vai resolver essa sinuca de bico, que foi, inclusive, uma expressão usada por um dos diplomatas com quem eu conversei, que falou que realmente é uma situação muito delicada e inédita que a diplomacia brasileira enfrenta nesse momento. Priscila, obrigada pela informação e pela apuração. Você vai continuar nesse tema certamente pela sua delicadeza e sua importância. Obrigada, boa noite para você.